nos corredores da universidade, dentro dos carros, em aplicativos no celular, nas casinhas do interior ou nos centros urbanos. O rádio segue firme em sua missão de proporcionar de maneira rápida e fácil informação para todas as camadas da sociedade. Mais do que informar e entreter, o rádio, como dizia o famoso bordão do repórter Esso, é uma testemunha ocular da história, fazendo parte do imaginário e da cultura popular do povo brasileiro. O rádio no Brasil surgiu em 1919, com o surgimento da Rádio Clube de Pernambuco. Entretanto, a inauguração da radiodifusão no Brasil só ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, fazendo parte de uma série de comemorações ao centenário da independência. Apesar do sucesso na transmissão, algumas falhas na captação regular das ondas tornaram a radiodifusão distante da população. Com isso, após o festejo do centenário da independência, as transmissões foram interrompidas. A instalação definitiva veio em 20 de abril de 1923, com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquette Pinto, que ficou conhecido como o pai do rádio brasileiro. A partir desta data, o rádio marcou presença em grandes momentos históricos do país. Ajudou a acabar com a Velha República, relatou a Segunda Guerra Mundial, teve grande presença nos governos getulistas, participou do golpe militar em 64 e muitos outros fatos importantes. O rádio ele tem uma trajetória desde quando foi inventado, em 1922, veio passando por essa trajetória, chegou ao Brasil, depois veio para a Amazônia. Na Amazônia também veio uma trajetória que passou por vários momentos, várias fases, para chegar no que está hoje. Entendendo? Eu defendo uma tese de que a comunicação social na Amazônia começou com os regatões, que eram os barcos que levavam os mantimentos aos ribeirinhos e traziam, ao levar os mantimentos, levavam também bilhete, levavam comunicação. Em 25 de fevereiro de 1945, foram fixados 2 alto-falantes em Macapá, um na Praça da Matriz, atual Praça Veiga Cabral, e outro no Largo de São João, onde hoje é localizada a Praça do Barão do Rio Branco. Esta ação marcou a estruturação inicial da radiodifusora de Macapá. A implantação da radiodifusão no Amapá se completou cerca de 6 meses depois, em 15 de dezembro de 1945, com a primeira transmissão da radiodifusora de Macapá. E em 11 de setembro de 1946, a emissora passou a funcionar na Rua Cândido Mendes, onde se encontra até hoje. Há mais de 70 anos no ar, a radiodifusora de Macapá segue como uma das principais emissoras do rádio amapaense, sendo líder de audiência em grande parte do estado. O Amapá, com o desmembramento em 1943, tornou-se território federal do Amapá. O primeiro governador nomeado, o governador Janari Nunes, ficou com o forte pensamento, forte projeto de colocar uma rádio no Amapá. E aí começou-se com alto-falante na Praça Veiga Cabral, transformou na radiodifusora de Macapá, veio a formalização da radiodifusora de Macapá. E aí a radiodifusora foi fazendo esse trabalho. A radiodifusora ela sempre teve um papel de diminuir a distância entre os amapaenses, né? Por ser claro, evidentemente na época uma rádio AM, não existia FM, frequência modulada, mas ela sempre teve esse papel. E cumpre até hoje esse papel. Porque até hoje, apesar de toda a tecnologia, existe ainda imensos vazios na Amazônia, em função da baixa densidade demográfica na área rural. Então, essa Amazônia é gigantesca, como vocês podem perceber no mapa. E aí tu imagina, por exemplo, que no Amapá, no estado do Amapá especificamente, a gente tem, por exemplo, em três municípios, Macapá, Santana e Laranjal, praticamente 80% da população. Aproximadamente isso. O resto está espalhado nos demais 13 municípios e no interior desses municípios, inclusive nas sedes é que fica a maior concentração populacional. Em determinados locais longínquos só chega a radiodifusora. Com o crescimento da cidade, novas emissoras de rádio foram ganhando espaço na vida do cidadão amapaense.
Rádio Educadora São José, Rádio Equatorial são alguns exemplos. Logo, começaram a surgir as FMs, rádios de frequência moduladas, como Antena 1, hoje 102 FM, Amapá FM, Diário FM e muitas outras. Foram surgindo também grandes locutores, como Hélio Penafor, Edivar Mota, Terezinha Fernandes, Correia Neto, Humberto Moreira, J. Ney, Luiz Melo, Márcia Correia, Heraldo Almeida, Silvio Souza, Ana Girlene e muitos outros, que marcaram e marcam época na radiodifusão local. Todos eles com imenso amor pelas ondas do rádio. Era minha querida Macapá, terra do mar abaixo, 5h25 terminou o programa. O rádio é fantasia, o rádio tem magia, né? A gente não tem noção de quem nos ouve lá fora. E quem está lá fora pensa que aqui dentro é uma grande festa e a gente transforma isso, né? O rádio, eu vivo no rádio, viu, da comunicação. É a minha grande paixão, é onde eu sustento a minha família. Faço isso com muita responsabilidade. É muito importante, antes de tudo, ter amor ao que faz. Então eu tenho muito amor. Quando eu venho para cá todo dia, eu sempre digo, o dia que eu não me emociono para apresentar esse programa, eu vou sair do ar. E a gente vem militando muito e vê, por exemplo, que com todo o avanço da tecnologia da comunicação, o rádio ainda está muito presente. Na Amapá é muito presente. É um companheiro, né, para a dona de casa, é um companheiro para o motorista que está indo para o trabalho, está indo deixar os filhos. E aqui na Amapá ainda é assim um veículo que tem uma presença muito forte, porque de manhã a nossa tradição, pelo menos as pessoas da minha geração, é você ligar o rádio para ir ouvindo o que está se passando na cidade, o que aconteceu, qual é a programação que vai ter, a agenda cultural, os eventos mais importantes. Então o rádio ainda tem uma força muito grande. Quando a televisão apareceu, por exemplo, dizia que o rádio ia acabar. E o rádio está aí firme e forte, migrando para outras plataformas, inclusive na internet, e indo para o Facebook, as transmissões daquilo que é feito nos estúdios, mas continua muito forte. O rádio, ele te exige, você está sempre municiado ou munido de conteúdo, você tem que estar, principalmente a gente que faz o rádio aqui, como eu trabalho com essa coisa de jornalismo político, então você tem que estar sempre muito atualizado e sempre muito pronto para falar de qualquer assunto. Então, essa coisa da espontaneidade, de acontecer no momento. Eu sou apaixonado pelo rádio assim, por conta exatamente dessa característica, de que a notícia está acontecendo e você está noticiando, está chegando em todas as camadas sociais. Você fala para o advogado, mas fala para a dona de casa. Então, a gente tem que comunicar mais fácil para poder o maior número de pessoas possível poder entender o que a gente está dizendo. Eu adoro o rádio, gosto muito mais do rádio do que da televisão, do que do impresso, exatamente por conta dessa característica da espontaneidade e da instantaneidade que ele tem. Eu costumo dizer daquelas coisas que a gente gosta que virou uma cachaça, né? E realmente eu gosto muito disso, desse dinamismo. Mas eu te confesso que o que para mim é mais interessante do rádio é essa possibilidade de convergência que a gente sempre encontrou com as outras mídias, especialmente a partir das redes sociais. Então o Café com Notícia tem alguns marcos assim que eu considero importantes. Um deles é exatamente a chegada da rede social, através do Twitter especialmente. O Café deixou uma assinatura dessa interlocução, que normalmente no rádio é feito através de telefone, de mensagem de telefone, a gente acaba utilizando mais as redes sociais, porque a gente também, para aquele ouvinte que não está ligado com a gente leva o conteúdo para ele através dessas ferramentas. Então, a rádio é essa espontaneidade, instantaneidade, as pessoas podem ouvir em qualquer lugar. Eu sei que não é fácil, né, concorrer, e hoje você vê a internet, mas até para isso eu considero que foi interessante, foi vantajoso, porque hoje, por exemplo, a Diário FM tem um aplicativo que dá em qualquer celular, transmite pelo portal, transmite pelo Facebook, transmite pelo Twitter, então você pode levar o rádio com facilidade para qualquer outra área. E eu estou sempre empolgado nesse sentido. Já são 11 anos, mano. Tem dia que a gente bate um cansaço, mas todo dia a gente está firme para fazer. Desde 2012, a Rádio Universitária 96.9 vem proporcionando a centenas de alunos os primeiros contatos com o radiojornalismo. Muitos deles encontram no rádio a sua vocação jornalística. No espaço, os acadêmicos aprendem como funciona a estrutura de uma emissora, as etapas de pré-produção, produção, pós-produção,
assim como noções de locução, edição e operação de áudio. Programas de extensão como Rádio Pop abrem as portas do rádio para os novos jornalistas. E essa paixão pelo rádio, ela surgiu, na verdade, bem antes de entrar no curso. Eu já brincava de fazer rádio em casa, enfim, brincava com os amigos. Então, entrar só foi, assim, um empurrão. Então, eu tive matéria de rádio com a professora Roberta, então foi aí que surgiu tudo, porque a gente começou a fazer podcast, a realmente colocar a mão na massa e sentir como é o ritmo do radiojornalismo. Então, entrar no programa de rádio com a oportunidade que o professor Ivan deu para todos os alunos, realmente foi uma experiência muito maravilhosa. Então, agora, trabalhar ao vivo, você tem uma sensação muito diferente do que fazer gravado para um podcast. Então, é muito mais natural, é muito mais espontâneo. E o Rádio Pop, ele é um programa muito solto, muito aberto, que você pode fazer piada, você pode falar sobre qualquer coisa, claro, dentro da cultura pop, que é um assunto que eu creio que todos que estão na bancada dominam bastante. E, assim, eu recomendo que todos os acadêmicos, eles busquem exercer essas atividades mais práticas, que é realmente muito interessante, é muito importante para a formação de um jornalista lá na frente. O primeiro contato que eu tive com o rádio foi quando eu entrei na Unifap, né? E logo quando a gente entrou, a gente já foi tendo algumas matérias e tudo mais. E aí eu fui gostando. A gente começou a fazer rádio em algumas matérias obrigatórias. E aí depois surgiu a oportunidade de fazer livremente e por vontade própria. E aí eu peguei o gosto e estou aqui até agora apresentando o Rádio Pop. A primeira experiência que eu tenho com o rádio é essa, né, a da Unifap. E, assim, o primeiro programa de rádio mesmo que eu estou apresentando é o Rádio Pop. Eu acho maravilhoso, porque eu falo sobre coisas que eu gosto e eu posso falar de uma forma mais livre, e aí fica muito interessante. Apesar dos grandes avanços tecnológicos, o rádio se mantém forte e presente na vida dos amapaenses. A missão de informar e entreter continua sendo uma força que movimenta uma sociedade inteira e, principalmente, milhares de radialistas. Mais do que uma profissão, fazer radiojornalismo se traduz em um ato de persistência, amor e paixão.